Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Kátia. Boa noite, Catarino. Deus abençoe, Vitor Catarino. Deus abençoe, Kátia Freire. JP Cruz. Boa noite. Pessoal que está chegando aí na nossa live. Está passando por aqui pela live também. Sejam bem-vindos. Pessoal que vai visualizar depois a live, seja bem-vindo. Estamos esperando aí a Ariadne chegar. A Ari chegar. A Ari já entrou. Qual a importância de usarmos proteções físicas contra o mal? Por exemplo, anéis, crucifixos, etc. Vitor, eles são chamados sacramentais, né? Então nós temos sacramentais, objetos abençoados que auxiliam na luta contra o mal, que ajuda no enfraquecimento do mal, tá? É o caso, por exemplo, de relíquias, crucifixos, água benta, óleo bento, sal bento, medalhas como a medalha de São Bento, que está aqui na minha mão, medalhas de Nossa Senhora das Graças, terços, que são também instrumentos de oração. Então, eles, ao possuírem a bênção do Senhor, eles ganham, né, Boa noite, Ariadne. Desculpa, já estou aqui Boa começando a responder noite. o pessoal. Não quis atrapalhar a Né? explicação. Não, desculpa aí. Você soube da tarde quente aqui, do final da tarde quente aqui na igreja? Menina, eu vi no grupo por alto. Vocês participaram Foi de com... tudo? de camarote. De camarote. Nós assistimos tudo de camarote. Mas deixa estar. Graças a Então, Vitor Deus. Catarino, assim como também certos objetos, eles sofrem a influência do mal, né? Outros objetos também sofrem influências do bem. Então, nós temos, por exemplo, na Bíblia, não só pessoas, mas objetos que são abençoados, né? Os pães foram abençoados por Jesus. Né? Que mais que foi abençoado por Jesus? Muitas coisas foram abençoadas por Jesus. A bênção, ela é uma tradição, e abençoar pessoas e coisas é uma tradição bíblica dos primórdios da palavra de Deus. E a gente chama isso não de sacramentos, mas de sacramentais, que são meios, né, para aquilo que é o fim, que é o próprio Cristo Jesus. Não sei se você entendeu o que eu te falei. Então, por exemplo, aquilo que a gente viu no filme do Exorcista do Papa, né, a medalha de São Bento, a medalha do, do... Isso ajuda e muito. A água Medalha benta, milagrosa, que a no medalha caso, milagrosa, as Nossa Senhora. relíquias dos santos, né? O óleo, a água, o sal. Terço. Tanto que nós temos também no sábado a bênção do fogo. Na liturgia do Sábado Santo, nós começamos com a bênção do fogo novo. O Santo Terço, né, padre? Um nel de São Bento deve levar a um padre. Sim, eu até te recomendo que você procure, no caso da medalha de São Bento, o Vitor Catarino, procure um monge beneditino que seja padre, para ele não só dar a bênção, mas dar uma bênção beneditina, que é uma bênção com exorcismo, tá? Então, todo padre, monge beneditino que abençoa a medalha, por exemplo, essa medalha aqui foi benta para mim pelo abade. Então, e sobretudo no dia de São Bento. É o caso do nosso escapulário também, que a gente coloca no pescoço, né? No dia 16 de julho, a gente faz a imposição oficial por um sacerdote e depois é só ir trocando e um padre abençoando e colocando, mas você pode fazer
esse escapulário que tem a ver com aquele escápulo, né, que era uma roupa que você revestia o seu ombro. É como se fosse um revestimento realmente espiritual. Claro que ali é uma materialização, vamos dizer assim, simbólica daquilo que é a bênção, né? O anel, tá? Parabéns, Alessandro, ao nosso Botafogo, que ganhou hoje com um belíssimo gol. Fogo, realmente. Por exemplo, a gente faz a oração de São Bento, a oração de São Miguel, sabe? Então, assim, a gente tem... a gente fala que são armas, instrumentos mesmo espirituais que nos ajudam na luta e no combate contra o mal. Excelente pergunta, o Catarina. E o pessoal aí que tiver mais perguntas, né, é muito importante. Eu, particularmente, gosto muito. Foi engraçado, Ariadne, foi engraçado o pessoal entrar em serviço lá na igreja hoje. Entraram na igreja? Não. Hoje aconteceu Uma um perseguição. probleminha aqui no entorno, né? Aí eles suspeitaram que tinham fugido ali pela igreja, mas nem passou na igreja. O pessoal respeita a igreja ainda, graças a Deus. Mas assim, foi engraçado, né? Cara, mas olha, vou te dizer, sou devoto de São Judas Tadeu, eu também sou, São João Paulo II. Isso aí, Catarino, é muito bom. São Bento e São Miguel. Eu tenho aqui, deixa eu mostrar a você, tá aqui. Ó, duas relíquias. Essa aqui, que é a relíquia do osso de São Bento, tá aqui pequenininho, veio do Monte Cassino, na Itália, para mim. Tá sempre aqui comigo, nas lives. E a pedra do Monte Gargano, também está sempre aqui comigo. Já mostrei, essa aqui é uma pedra maior de lá. Eu sempre dou essa bênção. Depois a Valéria te conta, ela tá rindo. Que foi engraçado. Eu é que tô rindo dela, ela é engraçado, né? Ai, eu acho. Será que hoje é que a gente acaba? Acho que não. Acho que a gente não Não, consegue. Será que consegue? Não. não. Consegue. Estamos chegando à hora do nosso... No meio das dificuldades, tem gente que... Boa noite, Edu. Tem gente que no meio da dificuldade, a reação, uns é ficar apavorados, outro começa a rir. Aí Valéria me dá crise de riso. Tenho sim. Eu tenho cada Boa noite, cômodo da minha Jana. Boa casa... noite, Jana. Oi, Dani. Dani, dá uma resposta lá pro Araújo para mim, que ele hoje falou que você ignorou ele. Dá pelo menos um oi, diz que você está encaminhando, tá? Dá uma satisfação lá para ele. Por exemplo, gente, esse crucifixo que eu uso toda noite, não sei se vocês já repararam, mas ele é idêntico ao do filme. Esse crucifixo aqui... obrigado. Esse crucifixo aqui, por exemplo, ele foi abençoado pelo Padre Gabriele Amorto. Tá? Esse aqui não é só igual dele, como ele foi abençoado pelo Padre Gabriele Amorto. E ele traz aqui, ó, a medalha de São Bento. Tá? Ó. Esse é um crucifixo que se vende em Roma, na Itália. Inclusive, eu vou ver se indo à Itália eu trago alguns... Sabe? Quanto é que tá o jogo, Cadu? Eu nem sei quanto é que tá o jogo do Flamengo. Tá assim, um olho no jogo, outro olho na... Aliás, só para falar para os flamenguistas aqui, que nós estamos rifando uma camisa, tá? Nós estamos rifando uma camisa do Flamengo assinada por todos os jogadores. Por todos os jogadores. Tá 1-0 para quem, gente? Para o Flamengo? Ô, Alessandra? Ih, o Flamengo tá perdendo. Tá nada, 1-0 pro Tá Flamengo. 1-0 pro Flamengo. Ali eu... tá botando Flamengo 0. Ô, Alessandra, a primeira camisa da seleção do seu filho
Vou profetizar aqui, hein? A primeira camisa da seleção do seu filho, você vai guardar, vai colocar num quadro, vai botar ele para assinar e vai doar para São Miguel. Nós vamos colocar ali no nosso local ali de votos de São Miguel, tá? Obrigado, Karen. Aí, Ariadne, viu? Graças Obrigada, a Deus. querida. E olha que eu terminei, hoje eu atendi, gente, de 10h30 da manhã, só dei aquela paradinha de meio-dia, 1, e depois é a primeira camisa dele de jogo da seleção, que eu sei que ele vai ser, né? Não só vai ser escalado para a seleção brasileira, como vai jogar, se Deus quiser. Agora, eu já te cantei essa pedra. Eu estou aqui profetizando para todo mundo ver de testemunho. Mas o que eu estava falando aqui mesmo? Que você começou a atender às 10, Isso. parou de meio-dia. E depois não parei. E graças a Deus. A maior dificuldade do pessoal ainda é fazer o processo. O processo. Colocar em prática, né? Fazer, escrever, fazer. Já teve gente chegando já com de pouquinho em pouquinho, de renúncia em renúncia. A gente está fazendo. Mas assim, uma pessoa hoje veio, procurou, mas com muita dificuldade. Uma relutância muito grande de entrar no processo, porque as pessoas têm medo do processo. E têm medo de mexer dentro dela. Mexer, Só que tem um detalhe. Não é uma terapia convencional psicológica. Sabe? É o seguinte, invoca o Espírito Santo. É um momento oracional, de oração. Isso aí. É uma experiência de oração que você está fazendo. Então, pede ao Espírito Santo para te ajudar a não sentir, para ser tipo a xilocaína, né, quando a gente vai fazer o tratamento dentário, e que a gente possa ter esse alívio dessa dor emocional, desse confronto com as palavras que estão sendo ditas, com as memórias que vierem, e que isso possa passar para o papel sem dor. E cada vez que você acionar isso, lembrando que depois, no final, a gente queima. Hoje eu queimei mais um papel lá. Tem uma coisa que é importante também, que tem muita gente que não sabe disso, mas quando a gente chora nesses momentos, porque a gente lembra do nosso passado, das nossas feridas, né? Então, geralmente, mexe muito com as nossas emoções e a gente chora. Não tentem prender esse choro, porque esse choro não prendo, não. É muito necessário. Chorar, muitas vezes, é libertação. Hoje mesmo eu cheguei e fui assistir fui participar de uma missa na hora do almoço, eu estava muito estressada, muito angustiada. Eu me ajoelhei lá e comecei a chorar, sem saber por quê. Eu saí de lá ótima, leve. Entendeu? Então não fiquem com vergonha. Se entreguem mesmo, veio a vontade de chorar, ponha para fora, porque isso, Deus está te libertando, sabe, da angústia, te libertando daquilo que está te aprisionando, para te deixar mais leve, aberta para o novo dele. E às vezes são coisas que estão acumuladas lá de trás, que você não chorou, que você prendeu. Exato. As pessoas têm uma tendência. As pessoas têm uma tendência a somatizar, a guardar, a trancar a emoção. Deixa a emoção fluir. Ao contrário, chora. É para você chorar. É para você chorar de soluçar mesmo, parecendo um bebê. Isso. Até porque aquele choro vem lá de dentro, lá daquela época. Isso aí. Sabe? São sensações que isso vai te trazer um certo alívio. E escreve. Mesmo que a lágrima caia sobre o caderno e manche a página. Isso faz parte do processo. Esse processo de cura não é assim, ó, não é um estalo, não é um passo de mágica, né?
E às vezes tem coisas que realmente é o nosso ponto cego, que demora a gente a acionar o ponto cego. Sim. Né? É muito importante lembrar vocês, pô, mas Padre João, eu não lembro, não tem nada a ver. Às vezes não tem nada a ver ali, mas mais lá na frente, aquilo ali vai abrir uma porta, uma fresta, para que outras memórias venham. Às vezes tem muita gente que é bloqueado. Eu mesmo já me bloqueei muito de muitas emoções, de muitos traumas, de muitas dores. Tem gente que trava. Isso. Tem gente que bloqueia. E normalmente quando volta à tona, leva tempo. A rifa da camisa, ô Janaína, do Flamengo, deixa eu explicar. Você vai fazer o Pix da igreja, tá? A nossa chave Pix é o CNPJ 30 147 995 007868, tá? Aí você foi lá e fez o Pix, tá? Custa R$2 um cupom. Ah, eu quero comprar R$10. R$10 são 5 cupons que a gente vai colocar dentro do saco ou da caixa. Aí você vai ter 5 cupons para concorrer à camisa. Mas no Pix, que você fizer de R$10, por exemplo, pode fazer de 2, pode fazer de 50. Você vai colocar na descrição do Pix, rifa camisa Flamengo. E vai mandar para o nosso zap da igreja ou para o direct do Instagram da Missa de São Miguel, @ Missa de São Miguel Oficial, tá? E normalmente para esses dois, que aí a gente encaminha para a equipe vai começar a escrever o cupom, tá? E a gente depois bate uma foto dos seus cupons e a gente colocando os seus cupons, a gente faz um videozinho no saquinho do sorteio ou na caixa de sorteio, tá bom? Normalmente a gente faz assim, tá? Então não deixem de comprar a rifa, expliquem isso para as pessoas, tá? Quero agradecer o pessoal que está ajudando aí para comprar as coisas para a Missa de São Miguel. Deixa eu contar uma coisa rapidinho sobre essa questão que você falou do medo das pessoas desse processo de cura. Vou tentar ser bem breve. Tem um colega meu de trabalho, eu até olhei para ver se ele estava na live, mas ele não está, porque às vezes ele entra e sai. Que quando eu comecei a trabalhar com ele trabalha no meu corredor. E ele se intitulava ateu. E aí eu conversa vai, conversa vem, falamos de religião, eu comecei a conversar com ele. E aí eu falei assim, você teve algum trauma no seu passado, alguma dor, alguma ferida que tenha te levado a ter essa falta de crença, né, em Deus? E aí ele, não, nunca tive nada, sempre tive uma vida normal. Só que é uma pessoa, já é um homem, né, de quase 50 anos, e ele não se relaciona, não tem relacionamentos duradouros com mulher nenhuma. E eu vinha muito conversando com ele nesse processo. Passou, acho que 1 ano que a gente trabalha junto, e eu tô nesse processo, assim, tentativa, né, de evangelização com ele. Ele vem evoluindo bastante, porque ele deseja ter fé, mas é algo que ele não sabia explicar, o porquê que ele não conseguia acreditar. E aí, esses dias, depois de muitas conversas, de muitas experiências, né, com ele, ele virou para mim, ele tinha assistido a live, um pedacinho. Ele falou, Ariadne, eu me lembrei de uma coisa um dia, que eu ouvi um pedaço da live. Eu me lembrei que quando eu era criança, o padrinho do meu irmão era o meu tio, e ele tinha maiores condições que o meu padrinho, que era um amigo da família. E todas as vezes que tinha o aniversário, Natal, Dia das Crianças, o meu irmão sempre ganhava presentes maravilhosos. E o meu eram sempre lembranças muito singelas. E aquilo me incomodava. Passou um tempo, meu tio me prometeu que se eu passasse de ano, eu ia ganhar um boneco que era assim, meu sonho de consumo. Meu irmão já tinha esse boneco. E aí eu passei de ano, aquela expectativa toda, todo mundo dizendo, vai ganhar o boneco, vai ganhar o boneco. Eu cheguei lá todo animado para ganhar o boneco e veio um pijama. Eu joguei o pijama no rosto do meu tio. E eu lembro, as pessoas até hoje me zoam com isso. E eu sempre lembrei disso, lidando com humor, como piada. Mas aí eu vi um pedaço da live e eu me lembrei, será que isso é uma raiz de alguma coisa que eu tenha? Aí eu olhei para ele e eu falei, olha, só você pode confirmar. Mas você já parou
para pensar que talvez por esse sentimento de rejeição que você teve, você não permite ser amado? Você não permite que as pessoas entrem na sua vida e você ter um relacionamento Acreditar que as mais pessoas vão duradouro? corresponder a ele, a frustração. Exatamente. Aí ele ficou parado, aí ele, caramba, eu acho que é isso. Então, gente, assim, são coisas que a pessoa nem imagina que aquilo machuca e fere ela. Que ela prefere maquiar com humor. Ele maquiava com humor, sabe? Tentando se zoar, mas era uma coisa que realmente marcou muito ele. E a Você gente, às imagina, vezes, não sabe. esperar um boneco, Pô, ganhar um pijama. todo mundo, a Uma expectativa, criança. e ele acreditar. Olha, Acreditando. acreditava. Acredita, ele E lutou muito para passar até, de ano. e aí eu te falo, padrinho não é pai? Pai não tem uma referência que a psicologia explica, eu não sou psicólogo, vocês podem, de projeção a Deus? Então, assim, a gente inconscientemente pode projetar, inclusive, nisso. Sim. Porque era um presente, era uma dádiva. Como é que eu vou acreditar em presentes? Me prometeram. E normalmente a gente fala de Deus como Deus te dando algo. Isso. Então, assim, isso é muito interessante, porque você pode também levar isso para a sua terapia. Né? Obviamente, tem muito terapeuta que, devido às linhas de psicologia, não vão perceber, inclusive, o estrago religioso que isso faz na gente. Porque, normalmente, como é que se diz? A ênfase de certas linhas da psicologia não são religiosas. Mas isso também atinge o campo religioso, a experiência religiosa, né? Obviamente. E isso é uma questão que a gente tem que realmente estudar. Atenção, psicólogos católicos, né? O elemento Deus é muito importante também na psicologia, na projeção. Projeção. E Deus é esse que eu estou construindo dentro de mim. É o Deus real, é o Deus da revelação, é o Deus da Bíblia. E será que eu não estou descontando em Deus as minhas frustrações? A gente tem uma tendência a fazer muito isso no momento do luto, já reparou? Que é sempre assim, aquele momento que eu questiono, até normal, né? A gente viu muito isso durante a pandemia. Então, assim, a gente vê muito isso, sabe? E aí depois a gente vai vendo que não, peraí, isso não tem a ver bem com... Mas a gente, no inexplicável, a gente culpa o inexplicável. Então, é muito importante a gente ter essas referências e entender que não tem a ver com o divino, mas sim com o humano. Mas vamos iniciar, né? Porque a gente já começou sem... E é bom que a gente tem mais... Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, chegamos ao último capítulo do livro. Uma experiência com Nossa Senhora. Mas, assim, sempre que vocês puderem, façam perguntas. Sabe? É importante, perguntem, comentários, tá? Então, vamos, Ari. Na oração do creio, nós dizemos: creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo, seu Filho,
Creio no Espírito Santo, o doador da vida. Creio na Igreja Católica. Crer na Igreja não é algo somente periférico. É a parte central da nossa fé. Como Jesus mesmo diz, ele é a cabeça e nós somos o corpo. No Evangelho de Marcos, vemos dois lados opostos de Jesus. Quando Jesus pergunta a Pedro, o que dizem os homens que sou? Pedro responde, você não é como os outros seres humanos. Você é especial, é o Filho de Deus. Você é o Salvador, o Redentor do mundo. Marcos 8, 27 a 29. Pouco depois, Jesus mostra o seu outro lado, quando diz a Pedro e aos apóstolos, portanto, eu tenho que sofrer, ser crucificado e morrer, mas vou ressuscitar. Marcos 8, Só um instantinho. 31. Quando São Paulo cai na estrada de Damasco, quando ele tem aquela experiência, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é que Saulo estava perseguindo? Os cristãos, né? Então, veja como Jesus se identificava com a igreja. A igreja. A igreja, o corpo de Cristo. Sabe? Então, a igreja é uma extensão do Cristo. Tem muita gente, obviamente, que não entende e desassocia Cristo da igreja. Não dá para desassociar. Né? Ok, tem gente que enfatiza a igreja como uma instituição. Né? Sobretudo o elemento da cristandade. E aí enfatiza mais a igreja como o Cristo. Mas, na verdade, a igreja não é um reino de Cristo. O reino de Cristo é a pessoa de Jesus. A igreja, né, ela é uma extensão do corpo de Jesus. Perseguir a igreja é perseguir Jesus. Agora, a igreja, o corpo de Cristo chagado pelos nossos pecados, somos nós. E cada vez que pecamos, chagamos o corpo de Cristo. E até no momento em que a gente vê Jesus ser flagelado, ele se permite ter a sua carne arrancada, machucada, para nos dar, como mostra as narrativas da paixão, como aquele chicote é o nosso pecado, que macula a carne de Cristo. Que macula. Quando nós maculamos um irmão com os nossos pecados, nós estamos maculando a carne do Senhor. Por isso que aquela história lá a gente tem que ter um olhar mais teológico sobre as coisas, né? Que o pessoal fica postando lá no carnaval, a imagem do demônio lá dando uma garfada em Jesus, não me agrediu. Porque eu tive ali, apesar de ser um elemento cênico, aquilo ali era uma representação cultural, cênica, era teatro, gente, por favor, era teatro. Tá? E nem se tratava de Jesus ali, se tratava de Santo Antão. E outra coisa, as pessoas ali não viram toda a encenação. Né? Normalmente uma comissão de frente, quando ela tem uma coreografia, ela tem uma coreografia inteira. E no final, o demônio ele era destruído por São Miguel, na mesma comissão de frente. Mas quando eu vi aquela foto, e o pessoal falando que desrespeito, eu não olhei aquilo ali como um desrespeito. Eu olhei aquilo ali como uma representação de quê? Dos meus pecados fazendo aquilo com Jesus. Por quê? Porque eu tive uma visão teológica. Porque quando eu peco, quando eu envergonho a igreja, quando eu afasto as pessoas da igreja, o que eu estou fazendo com Jesus? Ferindo Jesus. Então, assim, eu não fiquei ofendido nem um pouco. Eu não fico ofendido nem um pouco com as ofensas desse mundo, porque Jesus veio para isso.
Não gosto, mas não me sinto ofendido. Por quê? Porque eu acho que dói mais em Jesus, nós que estamos ao seu lado, o traindo, o negando e pecando, do que as pessoas. Até porque, gente, vamos falar a verdade, Jesus já venceu o demônio. O demônio já foi vencido, então eles podem fazer o que quiser, falar o que quiser. A vitória de Cristo na cruz é uma realidade. Eles podem desrespeitar Jesus do jeito que for. Quem não pode desrespeitar Jesus somos nós. Então, meus irmãos e minhas irmãs, e bloqueou. Travou. Eu tô travado ou é você? Porque eu tô vendo Não você sei. travando. Eu vi você travando aqui. É. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos parar de irmos atrás, sabe, de comentários que muitas das vezes não está buscando realmente uma explicação, mas está querendo usar de subterfúgios para querer criar o quê? Engajamento, clickbait, polêmicas vazias. Eu, sinceramente, eu me sinto ofendido. Até porque, olha lá, aquela escola de samba botou o diabo no primeiro carro. Tinha uma escola de samba, acho que foi o Salgueiro, estava falando da Divina Comédia, de Dante Alighieri. Aí a gente vê, além disso, da intolerância, a gente vê também a ignorância. Porque quem conhece a obra de Dante Alighieri, a Divina Comédia, ela começa com o quê? Com o inferno. O inferno, o purgatório e, por fim, o céu. Então, óbvio, o primeiro setor daquela escola, ao apresentar teologicamente, tinha que apresentar o inferno. Aí significa que aquilo ali é uma apologia ao Satanás? Óbvio que não. Senão nós não poderíamos representar nas quintas ou sextas-feiras santas, ou nas quartas-feiras santas, a paixão de Cristo, porque tem quem lá? Você pega, por exemplo, o Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, é teatro, é representação. Então a gente tem que ter muito discernimento em entender o que é cultural e o que é cultual. Tá? E tem muita gente hoje fazendo, sabe o quê? Patrulhando e caçando o diabo. Sobretudo o diabo da religião dos outros, e não da nossa. Como eu acho que ficou muito claro no filme, que a verdadeira luta contra o diabo é travada onde? Na igreja. Dentro da nossa igreja. Igreja essa que, como disse aqui o Padre Rubens, não é periférico, é central. Creio no Pai, no Filho, no Espírito Santo, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Esse é o núcleo da nossa profissão de fé. Sim. Tá? Eu queria deixar isso muito claro para as pessoas, porque o que está havendo hoje é o quê? É uma visão muito intolerante e pouco, diria o quê? Aprofundada. Quando você se propõe a... Olha, tem muita gente do próprio espiritismo que reclama também das escolas de samba, às vezes, não saberem explicar ou falar da religião deles. Mas ali se trata não de um aspecto cultural. É que, às vezes, as pessoas que vão no carnaval não vão nem em igreja nem em centro e querem usar daquilo ali como se fosse um momento religioso deles. Mas aquilo ali é um momento cultural, gente. É um enredo, é um teatro, é uma cultura. Tá?
Eu quero deixar isso muito claro. Você vê, olha que maneira belíssima que o Mel Gibson, naquele filme A Paixão de Cristo, retratou o diabo. Tem uma cena até que ninguém entende, que é o diabo com uma criança horrível do colo. Já viu aquilo? Vocês sabem, vocês entenderam por que aquela cena tem aquilo? Não, eu lembro de pouco desse filme, eu queria até ver Era de até novo. arrepilante, né? O diabo mostra assim, aí quando olha a cara da criança, era uma cara de uma pessoa feia, velha. Sim. É que aquele momento ali significa que ele poderia, era uma tentação, ele poderia estar acalentando Jesus. Eu acalento os meus, e você está aí desamparado pelo Pai. Enquanto o Pai te desampara, permitindo que você sofra, essa foi a tentação do demônio. Mas isso mesmo assim são filmes, gente, tá? Não constitui a realidade, a paixão de Cristo do Mel Gibson. As pessoas têm um certo medo, e quando a gente tem um medo do desconhecido, a gente tem essa tendência ao quê? À repugnância. Rejeitar. Isso, por medo. Tá? Continuarem. Temos um líder que é o maior de todo mundo, mas que se tornou servo sofredor. Como colocar essas duas realidades juntas? Então, vem a ressurreição. Ele é o Senhor vitorioso. Jesus não é apenas o Senhor, mas é o Senhor ressuscitado, vitorioso. É esta vitória, e esta vitória é dada para nós. Também temos os dois lados de Pedro. De certa forma, os dois lados da igreja e de cada um de nós. Quando Jesus diz a Pedro, Deus Pai o abençoou porque você disse a verdade. Eu sou mesmo o Senhor e vou lhe dar o reino dos céus. Mateus 16, 17 e 19. Um pouco mais tarde, Jesus diz a Pedro, afasta-te de mim, Satanás. Mateus 16, versículo 23. Pouco mais tarde, não. Um pouco mais tarde, não. Na verdade, 4 versículos depois. Ou seja, ainda praticamente na mesma conversa. Sim. Sim. Tá? Este Jesus, que é Senhor, Rei e Salvador, facilmente amamos. Porém, esse Jesus que sofre, pede que cada um de nós tome a sua cruz, é algo difícil de aceitar. Jesus nos diz como deveria ser seus discípulos, ser como ele, estar preparado para perder tudo, mesmo a própria vida. Todavia, em nome de Jesus e pelo nome do Evangelho, terá uma vida nova. Eu vi uma cena... Desculpa, eu vi uma cena agora do The Chosen, muito interessante. A cura do endemoniado. Você viu essa cena? Não. Então, o demônio vai ao encontro dos discípulos. E Madalena, aquela que tinha os 7 demônios, lembra? Sim. Ela começa a passar mal. E o demônio, ele vem para abordar a Madalena. Eu achei isso muito interessante na história. Jesus não estava ali. Primeiro, quando ele chega perto dela, ele fala Lilith, lembrando o nome dela quando ela era endemoniada. E ela começa a meio que passar mal, porque ela vê que ela tem aquela influência dele, assim. E ela começa a botar a mão na cabeça, sentir uma dor na cabeça. Olha que interessante isso. E ele fala, o demônio, Lilith, nós sabemos quem é você. Aqueles 7 nos contaram tudo sobre você. E ela meio que com vergonha, e ela meio que com a cabeça baixa, meio triste, ela não sabe o que dizer.
E aí ela chega e fala, mas quem é você? Aí ele fala, eu sou... Aí ele fala o nome, né? Belial, da quinta, não sei o quê, da hierarquia das de legião. Nós sabemos quem é você. Tipo assim, uma perseguição, né? Querendo botar aquele espinho na carne dela. Sim. Porque ela não havia sido ainda devidamente curada da culpa de ter sido. Nisso, ele vai para cima dela e Simão, o Zelote, que era forte, meio que segura o demônio e ele cai, ele era mais forte, né? E rola. E quando ele está ali... Não, aí isso antes ela pergunta, não, mas qual é o seu nome? Eu não vou dizer quem é que eu sou. Não, mas não é o seu nome. É o nome de quem você está possuindo. E ele começa a lutar. Aí quando ele começa a dizer, acontece essa luta e chega uma hora que o Zelota, que era o cara mais preparado ali, Simão, ele desarma o Zelota e começa a enforcar o Zelota no chão. Nisso chega Jesus lá de longe, vindo, correndo, com os apóstolos e João Batista. E quando ele vai chegando perto, ele falava, que cheiro ruim vocês têm, que cheiro de podre, que era o cheiro do Espírito Santo. E aí, olha que interessante. Jesus chega assim, a uma distância de 2 metros, né, e fala, afasta-te dele. Na mesma hora ele sai. E ele cai. Nisso em que Jesus vai acudir o rapaz, falando que não é fácil, né? Maria Madalena baixa a cabeça e triste, ela meio que pega as coisas dela e vai embora e larga o grupo. Com vergonha. Com vergonha. Se achando culpada, né? E aí ela vai embora. E é bonita essa cena porque Jesus pega o rapaz e pergunta qual é o seu nome. Ela estava quase tirando o demônio dele. Ele falou, o nome dele era Caleb. Ela não acreditou no poder da oração. Porque ela ainda olhou pelo olhar da culpa. Nisso, os apóstolos vão atrás dela. Ela estava envergonhada porque ela abandonou Jesus. E quando eles trazem, é muito interessante, eles trazem ela até Nossa Senhora. E Jesus estava orando na barraca e Nossa Senhora que leva Maria Madalena até Jesus. Aí é uma outra cena muito bonita, porque Jesus acolhe Maria Madalena. Que lindo. Assistam essa cena do The Chosen, porque fala exatamente sobre isso. Nós, assim como Pedro, não estamos imunes ao mal. Não estamos. Mas nós temos que saber lidar. Mesmo tendo sido instrumentos do mal, nós hoje somos homens e mulheres de Jesus, curados, transformados. Não deixe o demônio jogar na sua cara culpa. Que não existe mais o pecado foi apagado. Ah, porque você serviu a tal entidade, você agora é de Jesus. E Jesus fala, Maria, eu te amo. Ele tem uma frase para ela muito bonita. Eu quero você, eu quero o seu coração. A sua vida, o seu coração. Sabe? E quando você se sentir assim como a Karen está falando aqui, pensa em Jesus. Pensa no abraço de Jesus. Se imagina abraçando o próprio Jesus. Não vai ter demônio que vai ficar perto de você. Se abraça assim como eu estou fazendo comigo aqui e fala, Jesus, esse meu abraço aqui em vós, eu te amo. E eu sei que o Senhor me ama. O meu coração é teu, Jesus. Eu amo-te com o amor de Deus. Sabe? Demonstra, professe a fé no amor que você tem por Jesus. Quando você se sente assim, muito tentada, obsediada pelo mal, abrace-se a Jesus. Se imagine no manto protetor de Nossa Senhora.
Abrace Nossa Senhora. Maria Santíssima, minha mãe, eu te dou a mim. Mesmo que ele fique no teu ouvido assim, ele não está aqui não. Ele não está aqui não. Ele está. Ele está. Porque ele está no meio de nós todos os dias até o fim do mundo. Não deixa ele enganar você. E ele engana com um convencimento, mas não se deixe levar pela mentira, nem pelo medo. Por isso que a Bíblia coloca lá 365 vezes, não tenhas medo. Tenhas medo. Um para cada dia do ano. Então, essa contradição do tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E afasta-te de mim, Satanás, vai sempre existir em nós. Mas o importante é que Pedro, se João foi o discípulo amado, eu gosto muito de São Pedro, porque São Pedro foi o discípulo que amou. Mais amado. Que mais amava. Pensa nisso. Vai, Ari. Vou repetir o último parágrafo. Jesus nos diz como deveria ser seus discípulos, ser como ele, estar preparado para perder tudo, mesmo a própria vida. Todavia, em nome de Jesus e pelo nome do Evangelho, terá uma vida nova. Esta é a razão pela qual São Paulo nos diz: eu vos exorto a vos oferecerdes vós mesmos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12, versículo 1. São Paulo quer completar na sua carne o que faltou no sacrifício de Jesus. Veja isso. São Paulo quer completar na sua carne o que faltou no sacrifício de Jesus. Então, essa dificuldade que você está passando é aquilo que completa o sacrifício de Jesus. Essa dor, essa angústia, essa tristeza. Eu estou completando, Senhor, com isso eu te entrego. É em mim que eu estou completando o teu sacrifício redentor. Eu não posso mudar essa situação. Então, já que eu não posso mudar, eu aceito como um sacrifício. Pela honra de Jesus, pela glória de Jesus. Karen falou o que aqui? Enxergar dessa forma. Exatamente, Padre. Fala, leia para mim, Ari, por favor. Que eu tô meio Exatamente, Padre. Hoje eu sei e entendi porque só quem sente o demônio te segurando com as mãos sabe que é uma sensação horrível. Mas pode ter certeza, Karen, que se ele está te segurando pelas mãos é porque você está incomodando muito ele. E aí, às vezes, ele te segura, te enforca, te joga longe, te bate, rola. E é exatamente aí que a gente tem que entender o que é. Que o que não nos mata, nos fortalece. Claro, louve a Deus por isso. Louve a Deus por essa sensação horrível. Porque se é passar por isso, complete em ti, Senhor, o teu sacrifício. Eu estou atenuando um pouco da sua dor com a minha dor. Obrigado, Senhor, por ela. Obrigado por ter sido atacado pelo mal. Porque eu sei que as portas do inferno não prevalecerá sobre nós, a Igreja de Jesus. Karen, visita o Santíssimo em alguma igreja aí na sua cidade, se coloca de joelhos em oração, que quem você vai sentir te abraçando e te segurando vai ser o Espírito Santo. Faça isso, você vai ter essa experiência. Boa, Ariadne. Faça isso.
São Paulo quer completar na sua carne o que faltou no sacrifício de Jesus. Cada um de nós experimenta Jesus primeiro no sofrimento, para depois experimentar o poder da sua ressurreição. Gente, isso é muito realidade. Cada um de nós experimenta Jesus primeiro no sofrimento, para depois experimentar o poder da sua ressurreição. Não tem valor na ressurreição sem a gente passar pelo sofrimento. A gente precisa experimentar a dor. Não há, como é que eu poderia dizer, ensinamento sem sofrimento. A gente aprende mais no sofrimento. Sim. Filipenses 3, 10 a 11. O profeta Jeremias, no Antigo Testamento, fala sobre semelhante conflito em seu coração. Eu experimento um fogo dentro de mim, um fogo que me faz sentir inquieto. Quero proclamar as boas novas de Deus, mas ao mesmo tempo algo está me segurando. Olha aí, cara. Jeremias 20, versículo 9. Em cada um de nós deve haver o mesmo fogo do Espírito Santo, que nos faz queimar de desejo pelo reino de Deus, mesmo sabendo das consequências de nos tornarmos verdadeiros discípulos. Portanto, quando dizemos eu creio na igreja, significa que acreditamos que Jesus depositou em nós toda a sua confiança. Ele nos ama tanto que acredita em nós para continuar o seu trabalho de redenção da humanidade. O símbolo desta igreja é Maria. Somente quando compreendemos o papel de Maria na vida de Jesus e na nossa vida cristã, o evangelho se torna completo e perfeito. Nós vamos parar aqui hoje, para amanhã entrarmos na importância de Nossa Senhora. E observe na série The Chosen, quem está assistindo, os momentos pontuais que Nossa Senhora aparece no ministério de Jesus. Como é bonito ver. É muito bem feito. Olha, sabe, gente? É muito bem feito. Amanhã. Já até sei que vou chorar. Prepara o lencinho, gente. Falou de Maria. Ó. Sabe? É engraçado, né? Eu tenho visto muito isso hoje na sociedade. A gente não pratica aquela máxima do direito brasileiro. O indúbio pro réu. Conhece isso? Na dúvida, pelo réu. Isso. Desde que uma pessoa é sempre inocente para o direito no Brasil, desde que se prove ao contrário. Na Inglaterra, por exemplo, todo mundo é culpado. Ele tem que provar que eles são inocentes. Mas na nossa, não. Sabe? A primeira temporada do The Chosen está na Netflix. A segunda e a terceira temporada estão no The Chosen mesmo. Você bota lá no aplicativo do seu celular, The Chosen. Aí eles vão encaminhar você para a editora Angel, que produz, a produtora, né? Onde está sendo passada, em português, está bem traduzido, está bem feito, tá, gente? E vejam com o coração aberto, assim, sem muito esperando, assim, uma coisa hollywoodiana, não. É uma coisa humana, uma coisa bonita, sabe? E eu tenho certeza que vocês vão ficar muito, muito, muito encantados com a série The Chosen. Tá? Muito. Porque é realmente algo que tem que ser saboreado como um bom vinho, né? Ontem eu estava aqui tomando vinho.
Você tem que sentir o tanino do filme. Tá? Vamos terminar rezando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, pela intercessão de São José e do Arcanjo São Miguel, abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Até amanhã. Amanhã cedo nós temos a homilia do dia, tá? Começamos hoje a novena de Nossa Senhora, sempre às 18 horas lá na igreja. Começamos quente a nossa novena hoje, hein? Começou com emoção. Aí eu falei para as meninas, se o primeiro dia for assim, imagina, hein? Gente, fiquem em paz, boa noite. Boa noite. E que o Senhor vos acompanhe a todos aí. Até amanhã, hein, Ari? Até amanhã. Lembrando, sábado eu tô lá na igreja para atendimento, hein? Eu vou dar palestra de batismo. Aham. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. A novena é 18 horas, Jana. 18.